Estamos estudando o precioso livro de 2 Crônicas. Que livro especial, escrito para todos os judeus que voltaram do exílio após 70 anos de escravidão na Babilônia, onde aprenderam definitivamente que a idolatria ela era um insulto e é aos céus, ao Deus vivo e verdadeiro. Deus os mandou para o cativeiro, o castigo mais elevado, o castigo mais severo, porque Deus já havia mandado os castigos preliminares, mas eles não quiseram se arrepender e mudar de conduta. Não houve jeito, foram para o exílio. Agora querem reconstruir e querem recomeçar. E o autor de Crônicas escreve o livro de Crônicas exatamente para que eles, à luz do passado, eles entendam que, se quiserem um recomeço, terão que recomeçar em bases diferentes das bases de outrora. E nós temos aprendido com Josafá, que foi um rei muito especial, mas apesar de ser um homem de Deus, ele falhou, ele pecou e ele foi reprovado por Deus. Mas o Senhor Deus admitiu também suas qualidades e suas virtudes. E um fato que se destaca e que nos chama a atenção é que quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é uma pessoa comprometida com a justiça social, a justiça nos tratos com as pessoas, nos relacionamentos. Podem ser relacionamentos de vínculos empregatícios, relacionamento entre vizinhos, entre irmãos da igreja e até mesmo dentro do lar. Deus é justo, Deus exige justiça. Quando somos injustos, tratamos de maneira errada, cruel, egoísta, equivocada, exploradora, incompreensível, intolerante, as pessoas gerando mal-estar, discussão, divisões, contendas. Nós não estamos promovendo a paz. Não há paz onde não há justiça. Onde tem justiça, ali não há paz. Muito interessante é que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e ele usou a figura de um juiz injusto. E esse juiz, na sua injustiça e na sua soberba, ele dizia: eu não temo a Deus e não respeito os homens. E essa é a lógica. Todas as vezes que as autoridades constituídas ou qualquer outra pessoa, seja ou não autoridade, se ela não tem temor a Deus, ela não respeita o próximo, os direitos dele. E é por isso que os lares são divididos. É por isso que os lares são infelizes. É por isso que os lares estão em derrocada. O divórcio graceja, aumenta, destruindo lares. É por isso que tem tantos relacionamentos rompidos dentro de uma família, dentro de uma empresa, numa vizinhança. A falta de temor a Deus gera atitude egoísta, intransigente, exploradora, cruel, que prejudica os outros, gerando contendas e semeando as discórdias. Assim, a justiça é fundamental para que haja paz, e o Deus justo exige justiça. Por isso, Josafá, o rei, ele promoveu uma verdadeira reforma do judiciário. Vimos na live passada que Josafá estabeleceu juízes na terra, e ele fez 3 seríssimas advertências a esses juízes de cidade em cidade que ele estabeleceu. A primeira é: vede o que fazeis. A segunda advertência foi: seja o temor do Senhor convosco. A terceira advertência foi: tende cuidado no que fazeis. E as razões para as 3 advertências: vocês não estão julgando para o homem, vocês estão julgando para o Senhor. A segunda razão para fazer justiça: o Senhor está convosco. Quando vocês estão assentados com suas togas sobre os tribunais, julgando as causas alheias,
O Senhor está ali presente, testemunhando se vocês são ou não justos, se vocês estão ou não fazendo justiça. Outra razão para as advertências: no Senhor não há injustiça. Deus não absolve o culpado. Deus não culpa o inocente. Ele é justo. Seu juízo é justo. E os juízes que julgam para ele precisam ser justos nos seus juízos. No Senhor não há parcialidade. Não importa se é filho de rico, de gente poderosa, pobre, indigente. Não, o Senhor não tem parcialidade. Ele não favorece um em detrimento do outro, apesar e desprezando as leis e a justiça, porque são pessoas do seu interesse, do seu círculo íntimo de relacionamentos, ou pessoas de quem querem favores. Não, Deus é imparcial nos seus juízos. E por último, ele não aceita suborno, de espécie alguma. Portanto, Josafá fez essas advertências e as justificou. Para que tenhamos ideia do grau de preocupação deste rei com a justiça, vejamos a partir do versículo 8 do capítulo 19 de 2 Crônicas. Está escrito: Josafá também estabeleceu alguns levitas, sacerdotes, chefes das famílias de Israel em Jerusalém. Ele havia estabelecido juízes em todas as cidades fortificadas e de cidade em cidade do seu reino, mas agora ele estabelece em Jerusalém, a capital, o que nós vamos chamar de Corte Suprema, a mais elevada corte, e ela era constituída de levitas. A tribo de Levi fora escolhida para ser uma tribo que cuidaria das coisas do Senhor, uma tribo também que cuidaria do louvor, da adoração, do templo, dos utensílios do templo, dos sacrifícios. Dali sairia a família sacerdotal. Então, estabeleceu levitas, sacerdotes e chefes das famílias de Israel em Jerusalém. Com que propósito esta corte lá em Jerusalém, na capital? Para decidirem sobre os estatutos do Senhor, sobre a lei de Deus. Se tivessem controvérsias, desentendimentos. Lembramos que quando, por conta da infiltração de judaizantes lá no meio da região da Galácia, em que até o próprio apóstolo Pedro se deixou contaminar e persuadir, e lá em Antioquia da Síria, então eles subiram para a corte maior em Jerusalém, o primeiro concílio, para resolver questões teológicas, dirimir as dúvidas em relação qual a interpretação de fato estava sendo fiel e seguindo os conselhos, os ensinos revelados por Deus. Então essa Corte Suprema decidiria sobre os estatutos do Senhor e sobre controvérsias, assuntos polêmicos, difíceis, complexos, que os demais tribunais nas cidades não tiveram condições de resolver, dada a complexidade. Então lá em Jerusalém, a Corte Máxima, a Corte Suprema, ela auxiliaria as cortes das demais cidades para resolver questões de controvérsia. Diz o texto bíblico que Josafá, assim como ele fizera aquelas 3 advertências que acabamos de citar, com base nas razões também apresentadas, ele mais uma vez se dirige agora à corte, aos levitas, aos sacerdotes e aos chefes das famílias de Israel em Jerusalém. Ele se dirige a essa corte suprema auxiliar, dizendo-lhes: assim procedei no temor do Senhor. Assim procedei, ou seja, decidam sobre os estatutos do Senhor e sobre controvérsias. Mas como vocês decidirão? Como? No temor
do Senhor. Quem teme a Deus tem reverência. Quem teme a Deus sabe que prestará contas com Ele, que não pode fazer o que quer e o que bem entende, como se estivesse acima do bem e do mal. Sabem que prestarão contas com Deus e sabem que Deus é o justo juízo, que Deus, Ele requer, exige, demanda justiça e que Ele não deixa o pecado impune. Então, quando as autoridades elas são tomadas do temor, elas vão pensar duas vezes antes de julgarem de modo equivocado, injusto ou parcial, ou aceitando subornos. Por quê? Porque se lembrarão do temor. O temor do Senhor lhes trará toda a consciência de que devem se desviar do mal. Em segundo lugar, com fidelidade. Eles não deveriam julgar de acordo com suas ideias. Havia uma lei, uma legislação. O legislador era o Senhor. E essa legislação precisava ser obedecida. E eles deveriam julgar de acordo com a lei. Hoje nos revolta ver a Constituição e leis sendo rasgadas, desobedecidas. Causas sendo julgadas não de acordo com o que está escrito. E o Senhor pede, segundo a exortação de Josafá, fidelidade. Em terceiro lugar, procedei assim com coração íntegro, coração inteiro, não coração partido dividido. Coração íntegro é coração reto, um coração de quem tem caráter, de quem é honesto, de quem quer realmente julgar de acordo com a lei, não para beneficiar ou prejudicar, mas para fazer justiça a quem de direito. Portanto, Josafá era um homem de Deus preocupado com justiça. E essa preocupação do rei Josafá com a justiça tem a ver com o fato de que Deus é justo e ele exige justiça. No verso 10 ele diz: todas as vezes que vos chegar alguma controvérsia de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, seja um crime de sangue, seja sobre a lei e mandamento, ou estatutos e juízos, adverti-os a que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. A missão deles era advertir quando as pessoas chegassem à Suprema Corte, apelando para a última instância, trazendo controvérsias, crime de sangue, que exigiria a pena capital, não é? Questões de mandamentos, questões teológicas. A primeira coisa que aqueles juízes deveriam fazer era advertir os que estavam demandando da Suprema Corte. Advertir, assim como uma pessoa, quando ela é chamada para dar testemunho, ela é advertida pelo juiz de que tudo que ela disser será levado em conta. Se ele mentir em juízo, ele será cobrado e será punido. Ele é advertido para a gravidade e a seriedade do que ele vai fazer. Aquelas autoridades deveriam advertir as pessoas, porque o ser humano é corrupto, é mentiroso, é falso. Ele calunia, ele difama, ele torce, ele distorce, ele cria narrativas para se justificar e para condenar os outros. Mas o pecado não fica impune, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Então disse ele: adverti-os, para que não se façam culpados para com o Senhor. Por quê? Porque Deus não deixará o pecado impune. E aí ele disse: procedei assim, com temor, com fidelidade e com integridade, e não vos fareis culpados. Juízes, se vocês não procederem assim, vocês serão culpados diante de Deus. Deus não os poupará.
porque vocês foram estabelecidos para servirem a Deus. As autoridades constituídas, ensina o apóstolo Paulo, são servas, são diaconisas, cumprem um papel de servir a Deus à medida que fazem justiça. Então, Josafá estabeleceu o presidente da Corte Suprema, Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor, em todas as questões teológicas que envolvessem estatutos e mandamentos. E Zebadias, filho de Ismael, chefe da tribo de Judá, ele presidirá sobre vós em todos os negócios relativos ao rei. Aí já começamos a perceber que, apesar da teocracia, já se começa a perceber a necessidade de separar a igreja do Estado, as questões religiosas das questões civis seculares, as questões relativas à lei, à palavra, ao culto, a Deus, e as questões relativas ao Estado, ao rei e ao reino. E diz o texto bíblico, os levitas também serão oficiais entre vós. A última advertência de Josafá: procedei corajosamente. Por que esta advertência? Ele já havia dito: procedei de modo íntegro, fiel e com temor. Agora ele acrescenta: corajosamente. Não é fácil. Os juízes são pressionados. Há muita pressão sobre os juízes para que eles pendam para um lado. Muita gente poderosa que poderá prejudicar. Quantos juízes são mortos? A máfia matou tantos juízes lá na Europa, na Itália. Juízes que estão sob persuasão e suborno. Acredita-se que todo homem tem seu preço. É só uma questão de preço. E autoridades de alto escalão que decidirão coisas de gravidade enormes, sim, basta oferecer muito. O princípio do mundo caído e corrompido é: todo homem se vende, todo homem se compra. Não importa quem. Se você está disposto a pagar o preço, todo homem tem seu preço. E a pressão do suborno, a pressão das ameaças, de pessoas que querem atingir a família e prejudicar, tudo isso poderia fazer com que os juízes se acovardassem e dessem razão para quem não tem, porque é poderoso, e deixasse de dar razão para quem tem, porque não era tão influente assim. Portanto, o Senhor diz: procedei corajosamente. Tenham coragem, não se acovardem, não se deixem intimidar. Deus é justo, Deus exige justiça. Façam justiça, que o Senhor seja com os que são corretos. O desejo e a oração, que Deus seja com os que são corretos, abençoe, proteja e guarde. Para os que voltaram do exílio, diante desta preocupação de Josafá, sabendo que foram parar no exílio também por causa da injustiça social, da depravação, da corrupção, dos tribunais, se eles quisessem recomeçar, reconstruir, teriam que lembrar quem é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é justo, ele faz justiça, ele exige justiça. Portanto, aprendamos que Deus quer que o mal seja punido. Por isso, a Bíblia nos diz que na cruz a justiça de Deus foi revelada, porque os meus pecados, os seus pecados, o mal, ele foi punido na cruz, foi punido em Jesus crucificado. Deus não deixou o pecado impune. Deus não nos cobrou, mas ele não deixou de cobrar. Ele cobrou do seu Filho. Ele pagou o preço, ele morreu por nós, para que os nossos pecados fossem devidamente punidos, recebessem a justa punição. O salário do pecado é a morte. Deus fez justiça na cruz e ele quer que
aqueles que foram justificados pela graça, com base na justiça de Jesus Cristo, que Deus nos concede graciosamente, para que sobre ela, Ele, o justo juiz, absolva o ímpio, nós pecadores. Portanto, é uma justificação justa, é uma absolvição justa do culpado, porque alguém pagou por ele. Esse é o cerne da doutrina paulina da justificação pela graça, para que aqueles que foram justificados busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vejam lá, palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Deus quer que prioritariamente o busquemos, que Ele tenha primazia, que o desejo máximo, a fome máxima, a sede máxima, o sentido da vida seja buscar o seu governo, o seu domínio na nossa vida e a justiça divina. Por isso Ele também declarou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele prometeu: serão saciados. Eu oro para que Deus te dê entendimento e que teu coração se quebrante e você se humilhe diante do Deus vivo e verdadeiro e receba Jesus, o Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador. Que Ele te abençoe, rica e abundantemente.